Você que ligou a TV agora, vem comigo que está começando mais um que você não sabe, eu te conto. Como vocês sabem, 2018 é o ano das eleições. E graças a conquistas como o direito ao voto, que vamos às urnas. O assunto de hoje é constitucionalismo moderno. A palavra Constituição significa constituir, construir, edificar, formar e organizar. No sentido político, vemos o modo pelo qual a sociedade organiza-se basicamente. Diz respeito à evolução do Estado absoluto ao social e à consolidação dos direitos fundamentais, baseado nos princípios dos direitos humanos consolidados, como a vida, a segurança, a liberdade, a saúde e a educação, tantos outros. E agora, com a matéria de Amanda, Clara e Victoria, você de casa vai entender um pouco mais. Olá galera, meu nome é Victoria Rodrigues Ferreira e hoje no programa O Que Você Não Sabe, eu te conto, direto do Pelourinho, que é um dos bairros históricos mais antigos de Salvador, tombado pela Unesco em 1985, também local destinado ao castigo dos escravos, iremos fazer um tour da Idade Média até a Idade Moderna e para isso começaremos com o feudalismo. Vocês acreditam que esse sistema regeu quase toda a Europa por 5 séculos? Pois é, Carlos Magno mandou muito bem nas expansões de seus territórios, totalizando 300 províncias. Quem o ajudava era muito bem recompensado com terras e títulos, o que mais tarde tomaria corpo e daria origem ao sistema feudal. Após a Guerra Civil iniciada pelos seus 3 netos, foram feitas divisões de terras, porém nenhum deles conseguiu unificar os seus reinos. E foi nesse contexto que os senhores de terras passaram a concentrar mais poderes que os reis em seus próprios reinos. A população ameaçada com as invasões começaram a jurar fidelidade aos senhores de terra, em troca de abrigo e em troca de pedaços de terra também. A nobreza governava absoluta em seus reinos, aplicava leis, concedia privilégios, declarava guerra, administrava a justiça e fazia a paz. O trabalho estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam obrigados a pagar impostos e ficar presos às suas terras. A economia se caracterizava pela produção autossuficiente, destinada ao consumo local, não a trocas comerciais. Já no século XI, o feudalismo sofreu diversas mudanças, entre elas o surgimento de novas classes sociais, como a burguesia. Mas para isso, vamos chamar a nossa colega Amanda Pinho. Estou aqui, direto do Mercado Modelo, para falar sobre a burguesia. Afinal, não tem como compreender completamente o conceito do constitucionalismo moderno sem antes captar as indispensáveis características do feudalismo e do lento processo de transição para a modernidade. Por que eu escolhi o Mercado Modelo para falar sobre a burguesia? Claro, denominado um dos mercados mais antigos e tradicionais de Salvador. Foi escolhido por ser um dos pontos turísticos que mais arrecadava economia para a cidade. Foi escolhido por ser um dos pontos turísticos que mais arrecadava dinheiro para a cidade. A burguesia surgiu no final do século XI, o renascimento comercial urbano, quando aos poucos começam a existir transformações no feudalismo. Os burgueses vêm possivelmente dos camponeses, que foram saindo do meio rural e indo para os vilarejos, que começaram a fazer o comércio. A burguesia, então, começa a aparecer e crescer, trazendo especiarias do Oriente. O crescimento da burguesia teve como principal ponto de partida o período das navegações, dentre o século XV e XVI, fazendo com que o capitalismo tomasse corpo e a burguesia crescesse. Estamos aqui diretamente do Museu de Arte Sacra da Bahia, inaugurado no dia 10 de agosto de 1959, restaurado pela Universidade Federal da Bahia, para falar sobre a Igreja Católica e a forma como elas influenciaram no período feudal. As igrejas possuíam grandes faixas de terra, o que dava a elas um grande poder econômico. Elas também transformaram os mosteiros em centros de produções agrícolas, o que influenciou também nas leis e nos costumes. O rei influenciava diretamente nos cargos das igrejas.
o que levou à chamada Reforma dos Dogmas. Assim, os mosteiros, que eram os únicos centros de cultura daquela época, se tornaram universidades. A disputa de poderes entre a Igreja e o Império teve como marco o Sacro Império Romano Germânico. Assim, o poder da Igreja foi restaurado e teve fim após a Concordata de Worms, onde o poder de investimento ficou incumbido pelos papas e os imperadores ficaram responsáveis pela escolha dos cargos. Com isso, as igrejas se tornaram chefes absolutos dos europeus, o que levou às Cruzadas, em 1906, em busca do Santo Sepulcro, que seria o túmulo de Cristo. Eles queriam retirá-lo da mão dos hereges, ou seja, as pessoas que iam de contra aos costumes da igreja. As cruzadas tiveram como grande característica a influência no mercado e na cultura do Ocidente. Voltamos ao estúdio para falar sobre o constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno surge no final do século XVIII, com o propósito de limitar o poder estatal absoluto. O seu marco histórico está na criação da Constituição dos Estados Unidos e da França. As ideias revolucionárias fizeram com que o Estado absolutista se tornasse Estado liberal, conhecido hoje como Estado moderno. As características marcantes do constitucionalismo moderno é a criação de constituições, normas jurídicas supremas, a fim de limitar o poder do Estado. Então concluímos que o constitucionalismo moderno foi um movimento político, jurídico, ideológico que fez com que a estruturação do Estado e a limitação do seu poder concretizasse a elaboração de constituições escritas e rígidas destinadas à lei. Então, terminamos aqui mais um Que Você Não Sabe, Eu Te Conto. Te espero na próxima semana, trazendo mais informações que talvez você não saiba, mas vai saber.